Hoje nós vamos falar sobre um momento que eu particularmente sou fascinado. Aquele momento da apresentação explosiva. Aquele momento de pico em que alguém surge para resolver tudo de uma vez. Aquela sensação de impacto com a tensão do último segundo que faz o coração acelerar. Você prende a respiração e vira a página. Bum! Tá lá. Uma cena incrível. Você fica alguns segundos avaliando todos os detalhes com os olhos brilhando. Um golpe incrível, que poder! Um resgate alucinante. Eu não acredito que eles conseguiram. Por vezes até a aparição de um personagem inusitado. Como é que ele foi parar ali? Como eu disse, vocês já perceberam esse momento que consegue capturar essa ideia de timing perfeito, da tensão exata do momento de entrada? São meus momentos preferidos nos quadrinhos. E como eu sei que nós temos muitos autores e autoras que nos seguem, eu até passo essa pergunta para vocês. Você acha que já conseguiu destacar esse efeito dramático da surpresa no momento de entrada de algum personagem? Conta aí pra gente nos comentários. E assim, galera, eu ainda me lembro quando eu era pequeno de sempre ter essa sensação do herói chegando no último segundo, daquela apresentação sendo feita da melhor maneira possível. E olha, que prazer ter registrado na nossa enciclopédia quadrinhos que conseguem capturar com tudo esse tipo específico de cena. Então, sem mais delongas, porque o momento do clímax está chegando e eu não posso mais esperar, chegada triunfal, personagens impactantes que surgem no momento crítico. Vamos começar então com uma heroína. A gente está falando aqui da protagonista de Blood Ring, a princesa Amira. O começo da história dessa personagem é uma grande tragédia que se estende por um longo período de tempo. Vivendo em uma prisão no meio do oceano, a princesa Amira sonha em fugir e conhecer o mundo, mas com certeza o rei tirano que a colocou lá não vai facilitar. No início da história, a gente entende por alto que a princesa foi sequestrada após um violento golpe de estado. A morte do rei pelo seu melhor amigo, um traidor. 8 anos se passam e nós acompanhamos a rotina de um novo guarda que está fazendo a segurança da princesa sequestrada, já mais velha um pouquinho. A forma dramática com que ela aparece, em trapos, toda machucada, com o seu rosto parcialmente coberto, já vai construindo aquela tensão. O jovem guarda se questiona sobre a natureza do seu trabalho e em um momento de distração, é isso mesmo, aqui a gente tem princesa se salvando sozinha sim. Ela dá um impulso empurrando a gaiola com tudo, arranca a chave do pescoço do guarda e agora sim, uma voadora bem dada e um sorriso no rosto. Que primeira impressão maravilhosa, meus amigos. Infelizmente, o que rola a seguir frustra um pouco os planos da princesa, mas que a primeira impressão foi causada com sucesso, isso foi. Agora eu quero mostrar pra vocês uma que, além de explosiva, trata-se de um resgate. E essas cenas de resgate, galera, pra mim, não tem nada mais épico. Bem sucedido, então, aqui nós estamos falando de Axioma Vetiti. Essa é uma obra de fantasia sombria que narra a jornada de vingança de Iana, uma guerreira tão misteriosa quanto a relíquia que ela empunha, e Beatrice, uma das mais proeminentes axiomas do seu tempo. As duas caminham lado a lado, movidas pela vingança que nutrem em comum, eliminar a existência de todos aqueles que se autoproclamaram deuses. Em um primeiro quadro super dramático, nós nos deparamos com uma cena de tortura à la era medieval. Um ser de vestes e aparência santa tá ali dizendo que vai livrar uma das protagonistas dos seus pecados imperdoáveis. Com todo aquele papo de purificação se aproximando de um jeito asqueroso, você começa a achar que não vai dar para Beatrice, que tá lá presa. Eis que a porta ali da igreja é explodida, é arrebentada mesmo. E com uma incrível frase de efeito: "Não se alarme, bispo. Você mais do que ninguém deveria saber que todo Deus precisa de um demônio." Nossa senhora! E com toda a presença que uma guerreirona braba traz consigo, aparece a Iana, com um inimigo ainda pendurado na ponta da sua arma, chegando para arrebentar. E aí, resgate bem sucedido? Pessoal, sobre cenas de resgate, a gente já viu que é sempre uma bela jogada, uma boa chegada triunfal, né não? Mas e nos momentos em que isso se confunde com uma cena de terror? A chegada é de arrepiar, mas você não sabe se fica aliviado ou se a tensão duplica.
Estamos falando do ser que agora é conhecido como Penitente, que fora um dos mais importantes assassinos profissionais a pisar sobre a Terra. Além de ser treinado em diversas técnicas de combate corporal, ótimo atirador, exímio espadachim e perito em explosivos, também obteve uma rígida educação. Ele falava 5 idiomas, o que lhe permitia se infiltrar em qualquer ambiente, por mais refinado que fosse. Mas um dia após chegar de mais uma missão exitosa, ele morreu. E quando ia ser julgado, Deus interveio e lhe propôs uma chance de se redimir dos seus pecados, evitando que a sua alma queimasse no fogo eterno. Para isso, ele teria que voltar ao mundo dos vivos e cumprir uma penitência, a qual estipula que ele deve salvar 70 vezes 7 o número de inocentes que ele matou, e ao mesmo tempo mandar de volta para o inferno algumas criaturas que de lá fugiram. Olha, galera, quando nós lemos esse quadrinho em live, logo nas primeiras cenas, um jovem foge de um bando de arruaceiros e adivinha onde ele resolve se esconder? É isso mesmo, num cemitério. Meu Deus do céu! E para agravar, uma tempestade arrebenta o céu. Aquelas figuras góticas de cemitério, que eu já morro de medo, são iluminadas por raios e o garoto pede aos céus para não ser morto. Jesus Maria José, um ser de aspecto sobrenatural, pele acinzentada, com o rosto coberto, aparece por trás de uma estátua e diz: "Eu posso te ajudar, sou apenas um penitente." Cara, se isso não é absolutamente brabo, eu não sei mais o que é. O garoto se treme todo, facilmente o penitente se livra dos arruaceiros e pede ao garoto apenas que reze pela sua alma. Quadrinho nacional, senhoras e senhores. E dessa vez nós vamos com um quadrinho que eu sou muito fã. A apresentação do protagonista já é um show à parte e já mostra que o autor sabe o que é uma chegada bem feita. Estamos falando aqui de West Ranger. Jake Calango é um jovem determinado a ser um dos grandes Rangers do Oeste. Para tal feito, ele precisa conhecer os 10 atributos que definem o código de conduta de um Ranger. Logo no início, primeiros quadros, a gente já é apresentado ao Jake e a esses 10 códigos de conduta de um Ranger. A introdução do personagem é muito competente, eu gosto muito do clima desse quadrinho. Mas olha, se tem algo que eu gosto mais do que uma entrada triunfal de um protagonista que chega salvando o dia, é a entrada triunfal de outro personagem misterioso e aguardado salvando o protagonista. Em dado momento da história, mencionado pelo próprio Jake, a gente assiste um flashback de quando ele era pequenininho, totalmente indefeso, machucado e sem conseguir mexer um dos seus braços, em apuros, prestes a ser devorado por um camaleão gigante do deserto. Quando surge um Ranger, galera, que aura! E o salva, derrota o camaleão, fornece algumas informações misteriosas e simplesmente está pronto para cair fora como se nada houvesse. O Jake manifesta sua gratidão, informa o seu nome e seu salvador, já saindo de cena, se vira e diz assim: "Eu me chamo Gambler, sou só um Ranger qualquer." Nossa, galera, é disso que eu tô falando. Para fechar esse vídeo maravilhoso que eu tô arrepiado só de contar para vocês, eu preciso trazer aqui talvez a entrada triunfal mais incrível de 2025 até agora na telinha da LQN. Eu tô falando de Numikins. Durante um passeio com os tios na Floresta da Tijuca, Dido e Luísa se deparam com uma criaturazinha reluzente e esquisita. Atraídos pelo animal, vão parar em um local totalmente desconhecido. Depois de um dia tentando retornar, se encontram cansados, famintos e frustrados. Eles estão em Erin-Ur, onde o homem não é mais o caçador dominante, mas a presa odiada por todas as outras espécies. Os dois pequenos são sequestrados por criaturas javali, amarrados feito uma mercadoria, e quando estão sendo levados para o que seria o seu inevitável fim, eis que do mais absoluto nada, um dos javalis é acertado bem na testa com uma flechada. Nesse breve momento você já vê ali as costas de um verdadeiro herói. Aquelas costas nobres e iluminadas de canto pela luz do pôr do sol em cima de um tronquinho de árvore. O vento sopra devagarzinho e o javali restante grita: "Você vai se arrepender." Então o nosso herói diz: "O grande problema, Xará, é que eu nunca me arrependo." Meu Deus do céu! E ele fala isso enquanto desvia de uma lança e já dispara o seu golpe final, concluindo o resgate de forma impecável.
Olha, meus amigos, aqui nós temos tudo. Time perfeito, uma bela frase de efeito, movimentos friamente calculados. Que cena, que cena. É isso aí, meus LQNs e LQNs. Se vocês querem ser os heróis salvadores da LQN, agora que o canal foi monetizado, considerem se tornar membros aqui no YouTube. São 2 categorias, veja aí a que fica melhor para você. Obrigado a todos os nossos membros, vocês são incríveis. Desde a última semana, o Doug Arteiro, autor de Cypher, se juntou ao bando de apoiadores da LQN. Muito obrigado, meu querido. Caso não seja possível, deixe um like, um comentário. Se achar justo, se inscreva aqui no canal. E também considerem se tornar apoiadores lá no nosso Apoia-se. Temos categorias de recompensas bem legais, que a partir de R$1 você consegue fazer esse canal perseverar. Esse YouTube e todo o conteúdo da LQN só existe graças aos nossos heróis salvadores do Apoia-se. Sem eles, nós não teríamos nada. Obrigado por ficarem até aqui e até a próxima.